Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar, a gente vai fazer um compilado sobre tudo que eu já falei de Docker aqui no canal, tá? Eu tenho o conteúdo que eu vou divulgar hoje, que eu vou colocar para vocês, ele é uma compilação de todos os outros vídeos que eu já fiz, mas eu tenho todo esse conteúdo fragmentado em pequenas partes. Mas esse vídeo, se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Se você quiser saber tudo sobre comandos Docker, sobre Docker Hub, sobre Dockerfile, sobre Docker Compose, a gente vai passar cada estágio desse, tá bom? Vocês vão perceber que esse conteúdo foi gravado no início do ano, agora de 2022, vocês vão ver pela data, pelo relógio da minha máquina, óbvio. Mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, então fica ligado, dá uma olhadinha no vídeo, acompanha passo a passo, está muito bem explicado. Eu já tenho esse vídeo postado, só que agora a gente fez um join de todos os vídeos, eu tenho certeza que vai te ajudar. Você vai sair daqui já pronto para trabalhar com Docker. É óbvio que você não tem todos os comandos, porque assim, são uma infinidade de comandos Docker, mas se você quiser alguns outros comandos, se você não encontrar para o que você precisa, deixa no comentário que eu adiciono na descrição do vídeo. Beleza? Mas antes, eu só queria, se você gostar desse vídeo, se achar que o conteúdo do canal é legal, te agrega alguma coisa, dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal, manda para alguém que você achar que esse vídeo possa ser interessante. A gente já está batendo aí quase os 1000 inscritos, faltam 30 inscritos para a gente poder fechar pelo menos a meta de inscritos para a monetização do canal. Beleza? Então, fechando o ano aí, hoje já são dia 28 de dezembro, eu vou fazer mais um vídeo até o final da semana, para agradecer a galera do MacBook M1 que me ajudou demais esse ano. Tem muito vídeo no canal falando sobre virtualização do MacBook M1, então eu não podia fechar o ano com um vídeo diferente. Eu vou fazer quais são as tendências que a Apple está preparando aí para 2023 relacionados ao MacBook M1. Mas hoje o conteúdo é Docker, então vamos lá. E outra coisa também, tá? Se você está procurando trabalhar com cluster de container, tem 2 vídeos no canal falando sobre o Docker Swarm, um com Docker Playground e o outro você montando um cluster com Docker Swarm com 6 VM rodando no MacBook M1, bem interessante também. Eu vou deixar no card desse vídeo. Beleza? Vamos pro vídeo então, galera, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o Docker Hub, tá? Eu acho que se não me engano, é um dos primeiros passos que a gente exibe quando se pretende falar em Docker. O Docker Hub, na verdade, é um repositório muito parecido com a forma de trabalho, quer dizer, alguma coisa do Git, onde você coloca lá as suas imagens, onde você baixa as imagens que você quer. Bom, aqui você faz para você poder baixar, você não precisa necessariamente de uma conta, mas para você poder subir, você vai precisar sim de uma conta. Então eu já tenho a minha conta aqui, já criei, né? Então aqui você faz a busca das imagens que você quer. Eu falei na introdução do vídeo sobre o Nginx, que é um servidor web extremamente potente e conhecido no mercado. Então eu vou fazer uma busca aqui por Nginx, ó, tá vendo? Fiz a busca global, ele já me trouxe várias imagens, vários distribuidores, né? Várias pessoas que subiram imagens personalizadas, tem coisa da IBM aqui, ó, tá vendo? Tudo que é tipo de fornecedor, ou pessoas como eu, você, que podem eventualmente criar uma imagem do seu produto, do seu serviço, do seu site, enfim, e compartilhar, disponibilizar lá no Docker Hub. Então, para a gente fazer um teste, eu já tenho essa imagem do Nginx baixada, só vou mostrar para vocês como é que é o esquema fazendo via web, mas nós vamos treinar via linha de comando também, tá? A gente vai sempre mostrar, eu vou sempre procurar mostrar, principalmente via linha de comando, que eu acho que é o caminho mais árduo e mais árido que alguns têm, tá bom? Então, cliquei aqui, ele já vai me dar, ó, tá vendo aqui, Docker Pull Nginx, que é o comando que eu vou executar lá na minha console do Docker. Eu não vou fazer porque eu já tenho uma imagem, vou mostrar para vocês os comandos básicos nesse primeiro vídeo para a gente poder começar a nortear e começar a pegar o entendimento do que a gente tem de universo dentro do Docker, beleza? Então eu escolhi a imagem do Nginx e ele já me dá o comando que eu tenho que executar aqui, ó, na minha console. Então vamos lá, eu já estou com a minha VM carregada. Eu espero que essa resolução, esse tamanho de fonte esteja bom para vocês. Se eu executar um Docker Pull Nginx, ele vai baixar a imagem. Eu não vou fazer porque eu já tenho. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que eu tenho de imagem já baixada aqui. Eu vou dar o comando Docker Images. Olha lá, eu já tenho a imagem do Nginx aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o nome da imagem, eu tenho
a tag dela, tem o ID, isso aqui é muito importante, muitas vezes a gente vai precisar referenciar a imagem, não pelo nome, mas sim pelo ID, para você poder parar a imagem, para você fazer o start, subir a imagem, o tempo que eu baixei, 4 semanas atrás, e o tamanho. Lembra que eu falei que era bem pequeno? Da ordem de 120, 130 e pouco? Olha aí, ó. Essa imagem tem 134 megas. Essa imagem aqui, CMVAS e MG, é óbvio que essas iniciais são minhas, foi uma imagem que eu criei utilizando lá o Docker Compose, que a gente vai ver daqui a 1 ou 2 vídeos como é que você faz para você baixar a sua própria imagem. Ou seja, você baixa uma imagem do GitHub, você customiza a sua aplicação e você gera uma imagem. Eu falei isso na introdução. Depois, a partir dessa imagem, você pode exportar ela, fazer o push dela para dentro do Docker Hub, ou você pode simplesmente ficar com você e gerar os seus containers a partir dela. E tenho essa imagem aqui, ó, que é do Portainer, que é um vídeo bem interessante que eu vou fazer de um gerenciamento de container mais para frente com vocês. Bom, vamos ao que interessa. Bom, então o Docker Images ele me mostra as imagens que eu já baixei, tá bom? Então agora vamos ver como é que a gente faz, o que eu tenho de container rodando. Docker PS, né, de processo. Bom, eu tenho esse container aqui, ó, o Portainer rodando, tá vendo? Eu tenho aqui o ID do container, eu tenho aqui o nome da imagem, eu tenho quando ele foi criado e ele está up há 2 semanas. Tá? Então nós já fizemos 2 comandos. Nós fizemos o Docker Images para saber quais são as imagens. Eu fiz o Docker PS. O Docker PS ele me mostra somente o que está rodando. Se eu der um Docker PS "-a", que é de all, ele me mostraria tudo o que estivesse rodando e o que estivesse parado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, antes de iniciar o vídeo, eu dei um stop, eu parei essa minha imagem aqui, que era um servidor web que eu fiz para teste. Tá vendo? Exited. Eu parei a imagem, eu saí dela. Então, quando eu dei o Docker PS "-a", ele me listou todos os containers, independente de estar rodando ou não. Ele me listou o que estava rodando e o que estava parado. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o container, o status desse container como up, e eu tenho esse aqui, exited. Como é que eu faço se eu precisar subir esse container? Qual o comando que eu daria? Eu acho que é simples. Docker status. Perdão, Docker, oh meu Deus, start e o ID do container. Lembra que eu falei que a gente ia precisar referenciar em algum momento o ID? Bom, esse status agora precisa mudar, tá? Ele vai estar como up. Vamos lá. Passei o status, vamos ver, ó. Vamos repetir o comando agora. Docker PS "-a". Olha lá, levantou a 4 segundos. Beleza, então eu tenho aqui, o que eu tenho de informação nesse container? Eu tenho o ID do container, a imagem a partir da qual ele foi zerada, e aqui eu fiz uma coisa que a gente faz muito, eu não vou colocar agora para não dar uma embolada, complicar um pouco a informação. Eu faço um mapeamento de porta. Eu disse que localmente minha aplicação vai responder na porta 8080, porque eu sei que é um servidor web, o Nginx, internamente ele está respondendo na porta 80. Bom, no início do vídeo eu mostrei para vocês lá o Docker Hub, na parte gráfica. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma busca do Nginx ou dos MySQL via linha de comando. Como é que a gente faz isso? A gente faz o comando docker search e a aplicação que eu estou querendo, no caso o Nginx. O que ele vai fazer? Ele vai lá no Docker Hub, olha aí, ó, e vai me listar tudo que eu tenho de imagem disponível dentro do Docker Hub. Olha que legal, tem coisa pra caramba, né? Se eu quiser baixar essa imagem, lembra da linhazinha de comando? Deixa eu ver se ainda está aqui. Não. Eu vou ter que dar um docker pool e o nome da minha imagem. Ok? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo. Docker pool, essa imagem aqui. Ele está usando a tag default porque eu não fiz o referenciamento da tag. Olha lá, ele está baixando. Ok, bom, ele já baixou. Vamos testar agora, vamos ver. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver se essa imagem foi baixada aqui para a máquina. Docker Images. Lembra que eu tinha só duas imagens, né? Docker Images. Olha lá, ó, baixou. Cadê? Aqui, ó. Flash Spice Nginx Test, tá vendo? Se eu quiser gerar agora um container a partir dessa imagem, como é que eu faço? Normalmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa imagem, qual é o funcionamento padrão, digamos assim, né? O modus operandi padrão. Eu baixo uma imagem,
Aí eu parametrizo a minha aplicação e gero um container a partir dessa imagem, ou gero uma outra imagem a partir dessa, e aí sim eu distribuo os meus containers como eu desejo. Porém, nesse caso, como a gente está testando, a gente vai dar o seguinte comando: docker, essa imagem que eu acabei de baixar, e vou fazer aqui antes, vou dar um docker run. Ele vai me gerar um container, só que aí eu tenho que dar o comando "-d", que é de disattached, porque se eu der um docker run para cima dessa imagem, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um container, só que ele vai prender minha tela. E aí eu não vou conseguir fazer mais nada, eu vou ter que abrir um outro terminal. Deixa eu ver se está certo. É isso aí, ó. Ele acabou de gerar o container, tá vendo? Agora eu vou dar um docker. Então vamos lá, ele gerou, nós baixamos uma imagem. Nós baixamos essa imagem de Nginx, que é uma imagem diferente da que eu já tinha na máquina, e demos o comando docker run -d, que é de disattached, para que ele gere a imagem, para que quando ele for gerar o container, ele não fique com o terminal preso. E agora eu vou dar um docker ps -a, ele vai me listar tudo que está rodando. Então eu já tenho aqui um container, olha lá, a 27 segundos, olha que legal, viu? Então tá aí, tá meu container rodando. Gente, normalmente quando você gera um container, o ideal é que ele fique lá esquecidinho e não mexa mais. Por quê? Porque ele precisa ser imaculado. O container, por ele trabalhar com uma imagem muito pequena, como eu falei no início do vídeo, ele é para ser gerado e destruído a seu bel prazer. Muito eventualmente, talvez você precise logar nesse container para ver o que está acontecendo lá dentro. Porque o ideal é que você não faça alterações dentro do container. Se você precisar fazer qualquer tipo de alteração, você precisa fazer, o ideal é que você faça dentro da sua imagem, depois você faça o commit e aí sim você gere um container novo já com aquela alteração. Porque se você fizer a alteração dentro do container e não fizer na sua imagem, você vai gerar inconsistência, como se utiliza muito em banco de dados. Você alimenta a base de dados num lugar só e dali as pessoas consomem aquilo. Então você gera o container e ele fica quietinho lá. Bom, é possível logar no container? Sim, é possível logar, como eu disse. Não tem necessidade de você ficar fazendo alterações no container. Aliás, não é para isso. Porém, você pode executar qualquer tipo de comando. Você pode listar processo, verificar conteúdo de diretórios, você pode logar via SSH e você pode também executar comandos de fora do próprio shell da sua máquina onde está o Docker, sem precisar necessariamente logar no container. Mas vamos lá, vamos executar um comando aqui para a gente poder logar no container. Docker exec -it de iterativo, o ID do container e o comando bash, né, que é o nosso terminal. Olha lá, estou logado no container, tá? Eu peguei, gente, o ID desse container aqui, ó, da minha própria imagem. Eu tentei fazer por aqui, porém está dando um erro, não consegui entender por que ele está dando esse erro. Depois eu vou tentar entender melhor por que disso. Bom, logado no container. Lembra que eu falei que anteriormente na apresentação do vídeo que o container é extremamente reduzido, então tem alguns comandos que, apesar dele ele é um Linux, né, bem customizável somente para a aplicação que você deseja rodar. Existem certos comandos dentro do container que você não tem. Não são todos os comandos que você tem, por exemplo, dentro do seu container. Olha lá, você não tem, por exemplo, o comando netstat, que é um comando nativo aí do Linux. E uma série de outros, tá? Uma série de outros comandos. Deixa eu ver se o ifconfig tem. O ifconfig também não tem, que é um comando básico, que costuma vir instalado com todo tipo de distribuição. Então tá aqui, ó. Loguei dentro do container. Vou só dar um exit para sair e vamos ver se ele continuou de pé. Docker ps. Bom, tá rodando aqui, ó. Cadê? É esse aqui, ó, o ID que a gente logou, tá? Bom, então somente revisando o que nós fizemos na linha de comando. Nós entramos no Docker Hub, listamos, fizemos um search, uma busca pela imagem que a gente queria, né, que é o Nginx, o servidor web. Eu não baixei porque eu já tinha a imagem local, então eu baixei uma outra imagem, que foi esse Flash Spice, gerei a partir dessa imagem um container, né, onde supostamente estaria a minha aplicação, e eu posso replicar para N vezes. Loguei também nesse container. Então assim,
já dá para ter uma visãozinha geral dos comandos Docker. E, gente, tem muita coisa, é um verdadeiro universo o Docker. No próximo vídeo nós vamos avançar. A gente vai ver como baixar uma imagem, como customizar uma aplicação. Eu vou colocar um simples PHP aqui, um simples HTML dando um olá mundo, e como gerar uma imagem a partir disso e logo em seguida gerar também o container. Aí já fica uma coisa mais próximo da realidade de quem trabalha com o Docker. Beleza? Então, e aí? Foi? Bacana, né? O Docker tem muito recurso, é muito fácil de usar, não tem dificuldade. Vocês viram aí os comandos Docker, viu aí o Docker Hub, Docker Pull, Docker Push, como parar um container, como inicializar um container, como gerar um container a partir de uma imagem, como baixar uma imagem. Galera, bem tranquilo. Só praticar, pegar alguns exemplos, contextualizar, fazer alguns exercícios utilizando a própria aplicação de vocês que vai. E é óbvio, nesse vídeo não estão todos os comandos. O Docker é tem uma infinidade de coisas. Tem o Docker Logs, que eu acabei não... O Docker Log, que te mostra o log do que está rolando dentro do teu container, acabou que eu não mostrei isso. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos agora para o Dockerfile. Agora a gente vai aprender a gerar uma imagem própria a partir de um arquivo chamado Dockerfile. Vamos lá então, Cris. Vamos lá, galera. Vamos meter a mão na massa. Vamos fazer bem devagar, que é para realmente não ficar dúvida. E se tiver dúvida, por favor, coloca no comentário que eu sempre respondo, sempre que posso. Aliás, o mais rápido possível eu respondo para a gente poder trocar essa bola. E o importante é ninguém sair daqui com dúvida, beleza? Então hoje, como eu falei na introdução do vídeo, a gente vai dar um passo bem importante, um passo largo, para a gente poder gerar a nossa própria imagem. Bom, então nós baixamos aí, no vídeo passado, nós baixamos algumas imagens para efeito de teste. Então vocês vão ver aqui que eu não tenho nenhuma imagem baixada, né? Na verdade, eu tenho essa daqui, que é o container, que eu vou falar dele no próximo vídeo, bem interessante. Então eu precisei aumentar a resolução um pouquinho, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no arquivo Dockerfile, que ele já existe aqui, tá vendo? Eu já criei o arquivo Dockerfile com alguns comandos lá dentro e já gerei também o meu arquivo index.html, vocês vão entender já já por que esse arquivo está fazendo, o que esse arquivo está fazendo aqui, tá? Bom, então vamos entrar no arquivo Dockerfile, que eu já expliquei do que ele se trata na introdução. Então eu tenho 3 parâmetros muito básicos. O arquivo Dockerfile pode ser gigantesco, você pode ter a sua imagem completamente parametrizada. Aqui eu tenho 3 opções, 3 linhas de comando básicas, 3 linhas bem basiquinhas, que são o quê? Eu vou informar para ele qual vai ser a minha imagem básica, a partir de qual imagem eu vou gerar a minha própria imagem. Ou seja, eu estou escolhendo aqui uma imagem Nginx, que foi o que nós falamos no vídeo passado, e aqui a versão dela, que é a última versão. Então, se eu já tiver essa imagem dentro lá do meu diretório onde está o Dockerfile, ok, ele não vai fazer o pull dessa imagem, ele não vai fazer o download dessa imagem. Agora, se eu não tiver, ele vai buscar no Docker Hub e vai fazer, e é o que eu vou mostrar. Eu não tenho ela, eu fiz um RMI dessa imagem, eu apaguei, deletei ela, e ele vai buscá-la lá no Docker Hub e vai fazer o download, a gente vai acompanhar, tá bom? Então o primeiro passo é informar a partir de qual imagem você vai querer gerar a sua própria imagem da sua aplicação, do seu microserviço, da sua microaplicação. Nesse caso, vou falar novamente, a gente está usando o Nginx, que é um servidor web, então vamos emular uma aplicação web. Segundo passo, eu tenho que passar para ele onde é que está o workdir do meu projeto, onde é que é o antigo doc-root, né? Antigo não, o Nginx ainda trata assim como doc-root, mas aqui no Dockerfile ele chama de workdir, ou seja, onde vão estar os arquivos da minha aplicação web. Eu já sei que que dentro do Nginx ele vai estar localizado no srshare Nginx HTML e daqui para dentro a minha aplicação, tá? Do HTML para dentro serão os arquivos da minha aplicação. No caso, eu vou colocar um index.html. Vocês vão ver já, viram que eu coloquei antes de abrir aqui o Dockerfile. E esse parâmetro copy está dizendo o seguinte, ele vai copiar o copy ponto, o primeiro ponto diz o seguinte, que ele vai fazer uma cópia de tudo que tiver naquele diretório onde eu vou executar o comando, onde está lá o arquivo do meu projeto, né? Ele vai copiar tudo para dentro desse workdir aqui, tá? Para dentro da imagem. E aqui é onde está localizado o arquivo Dockerfile. Então, de novo, esse arquivo copy, o primeiro ponto, referencia que eu vou fazer a cópia de todos os arquivos que estiverem nesse diretório, e o segundo é onde vai estar localizado o arquivo Dockerfile. Então, esses 3 comandos básicos já vão fazer um milagre
A gente vai ver o milagre acontecer, é bem interessante. E após nós gerarmos a nossa primeira imagem, a gente vai gerar o container, que aí a mágica fica mais bonita ainda, porque eu vou fazer o seguinte, a gente vai gerar a imagem, depois eu vou criar um container já com a aplicação respondendo na porta 8080, e aí sim eu vou fazer o teste, eu vou chamar a minha aplicação para ver se ela está funcionando. Então, gente, a partir desse vídeo aqui, você já está livre para o céu, para vocês é o limite. É só pegar uma lista de comandos Docker, estudar um pouquinho mais e você vai conseguir fazer qualquer coisa. Vamos lá então. Primeira linha, eu informo a partir de qual imagem eu vou gerar a minha própria imagem. Segunda linha, no nosso caso, workdir, onde vai ficar os arquivos da minha aplicação, para onde eu vou copiar isso, para onde o Dockerfile vai copiar isso. Segundo, vou copiar tudo que estiver no raiz desse diretório. E segundo, onde está localizado o Dockerfile, tá bom? Então eu vou sair daqui e vou executar o comando. Ó, vamos lá. O que eu tenho dentro desse diretório agora? Eu tenho o Dockerfile e tenho o arquivo index.html. O que eu tenho dentro desse arquivo index.html? Vamos dar uma olhada só para a gente... Ó, eu tenho isso aqui, tá? É um texto. Na verdade, esse aqui é o arquivo padrão, é o index padrão do próprio Nginx, do famoso Olá Mundo. Eu simplesmente alterei essa primeira string aqui, ó. Bem-vindo ao mundo DevOps. Então, depois que nós gerarmos a nossa imagem, gerarmos o nosso container, a gente vai subir ele na porta 8080, eu vou mostrar como fazer um mapeamento de porta, rapidinho. Nós vamos subir o container na porta 8080, respondendo pela nossa aplicação. Vamos lá então? Então vamos gerar agora, vamos fazer o Docker Build. Vamos buildar a nossa imagem, vamos construir a nossa imagem de acordo com o que nós setamos lá no arquivo Dockerfile. Vamos lá então. Docker Build. Sempre é, meu Deus. Docker Build -t, o nome da nossa imagem, vamos colocar o quê? Vamos colocar DevOps, ponto. Esse ponto vai dizer pra gente aonde está o arquivo Dockerfile. Vamos ver. O que ele tem que fazer de acordo com o Dockerfile? Ele tem que ir lá no Docker Hub, baixar a imagem do Nginx, e aí depois ele vai informar onde estão os arquivos com o meu projeto, depois ele vai finalizar e vai construir a minha imagem. Vamos lá. Ó, ele está indo lá, ele vai baixar a imagem, tá fazendo o pooling da imagem, tá vendo? Ó, baixando, ok, beleza, aqui ó, fez o download da imagem. Passo 2 de 3, ele setou o workdir da minha aplicação e no final ele copiou tudo que estava aqui, que no caso é o index.html. Será que ele gerou essa imagem? Vamos ver. Docker, lembra como é que a gente dá o comando para ver as imagens? Docker Images. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Gerou a nossa imagem com 34 megas. Lembra que eu falei que era pequenininho no outro vídeo? Aqui a versão da imagem. Aqui o ID da imagem, e isso há 20 segundos atrás. Gente, tá feito. Aqui a imagem do Nginx que ele também baixou. Lembra que eu dei o primeiro comando, não tinha nenhuma imagem? Então ele baixou a imagem local, então eu tenho agora a imagem que eu baixei do Docker Hub, através do Dockerfile, e a nossa imagem que nós geramos. Agora, para finalizar o grande finale, vamos dar o Docker Run -d para rodar desatachado. Que mais? O nome da nossa imagem que nós criamos. Antes do -d, vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia explicar a vocês como fazer um mapeamento de porta? Por que isso? Todo servidor web por padrão, o Apache, por exemplo, ele roda por padrão na porta 80. Isso depende, você pode entrar lá no httpd.conf ou no arquivo de configuração do Nginx e setar ele para você informar qual porta ele vai rodar. Nesse caso aqui, o Nginx está configurado para rodar na porta 80, só que quando eu subir o container, eu não vou conseguir enxergar ele, então eu preciso fazer um mapeamento de porta, que é o quê? Eu vou dizer para ele que a minha máquina local vai enxergar o container através da porta 8080, que eu vou colocar, eu posso até colocar 80, mas vou colocar 8080, 2 pontos e a porta que vai estar rodando dentro do container, que o Nginx vai estar rodando. Então eu vou colocar aqui, -p, aí vamos lá, 8080, 2 pontos, 80. E o nome da imagem. Eu estou dizendo para ele o seguinte, que o meu container vai rodar o Nginx e eu vou acessar esse Nginx localmente da minha máquina, vou enxergar o container a partir da porta 8080.
porque eu sei que lá dentro está rodando porta 80. Eu poderia colocar 80 aqui? Posso, mas para não ficar igual, só para efeito de teste eu vou colocar 8080, beleza? Vamos lá então. Docker Run. Aí não, hein, Marcelo? Vamos lá. Pronto, rodou, subiu aqui, ó. Tá? Gerou aqui o ID. Vamos ver se está rodando. Docker ps-a. Tá rodando aqui, ó. Olha o mapeamento de portas aqui, tá vendo? O meu container, perdão, o ID do meu container, a imagem a qual ele foi gerada. Gente, tá meio confuso assim porque eu tive que aumentar a resolução, o tamanho da fonte, tá? Pra gente poder fazer quem estiver olhando do celular. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ID do container, eu tenho a imagem a partir da qual ele foi gerada, lembra que foi a imagem que nós geramos DevOps? E eu tenho aqui o seguinte, dizendo que está rodando localmente na porta 8080, porta TCP, e para dentro da aplicação como porta 80. Como é que eu vou testar isso? Deixa eu dar um clear aqui. Eu posso fazer um teste local passando simplesmente um curl, não vou colocar o -i, o curl localhost 2.8080. Vamos ver se está rodando. Olha lá, olha aqui, ó. Tá rodando. Bem-vindo ao Lamundo. Mas para ficar melhor, o que a gente vai fazer? Vamos jogar no browser, vamos jogar no navegador. Eu já sei que o meu endereço aqui é o final 105. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Olá, Mundo DevOps. Agora vamos fazer um teste, vamos parar o container. Vamos lá. Vamos ver qual é o ID do meu container. Docker PS. O PS ele pega só o que está rodando, tá, gente? Então tá aqui, ó. Container DevOps. Esse aqui é o meu ID. Então eu vou fazer um Docker stop e o ID do container. Vamos lá. Vamos parar. Já era para ter parado. Parou não? Vamos ver se parou. Parou, tá vendo? Parou o container. Agora vamos fazer um Docker stop desse container. Perdão, Docker start. Já está rodando de novo, ó. Tá aqui. 2 segundos. Será que está funcionando? Aí, ó. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês que o que nós fizemos aqui, nós geramos a nossa própria imagem a partir do Dockerfile, informamos para ela que seria uma imagem Nginx, ela fez o download lá, fez o Docker Pool a partir do Docker Hub dessa imagem, gerou uma nova imagem, no caso, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho a imagem da minha aplicação. Opa! Eu tenho a imagem da minha aplicação. Essa imagem aqui, DevOps, de 134 megas, é a imagem que, se eu quiser, eu posso fazer um Docker Push, jogar lá no Docker Hub ou compartilhar com alguém. Se eu quiser, por exemplo, quero compartilhar essa minha aplicação com alguém de outra empresa, com um amigo, para ele poder fazer alterações e gerar uma nova imagem para ele, tem isso também. Ele pode pegar essa imagem, fazer uma modificação, gerar uma nova imagem e rodar os containers dele para lá, para onde ele quiser. Com esse conteúdo que a gente finaliza aqui, você já tem condição de fazer praticamente tudo no Docker. É só agora estudar mais um pouco, ver quais são os parâmetros que a gente tem dentro do Dockerfile e gerar sua própria imagem. Fala pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para meter a mão na massa. E hoje nós vamos falar sobre o Docker Compose, um arquivo muito importante. Como eu disse na introdução do vídeo, ele vai te ajudar a subir todo o seu ambiente, a parametrizar, a prever seu ambiente de containers sem que você precise rodar lá o Docker Run, como eu falei no vídeo anterior, toda vez que você criar uma imagem. Então, eu já criei o ambiente todo só para a gente poder ganhar tempo e não ficar muito extenso o vídeo. E já com os parâmetros vou explicar um a um e depois a gente vai rodar o comando docker compose.up e a gente vai ver o milagre acontecer. Bom, tá o nosso amigo aqui, ó, docker compose.yaml. Então vamos lá. Já está até aqui no history. Essa é a estrutura do arquivo, tá? Primeiramente lá em cima, como o arquivo YAML ou YAML, ele tem uma função bem distinta. Você precisa, uma coisa que eu queria deixar bem claro, que ele tem uma certa similaridade com o Python. Uma coisa que precisa ser fundamental e obedecida nele é a indentação, galera. Se vocês não obedecerem isso aqui, ó,
Se você não obedecer essa indentação, ele vai reclamar, ele vai criticar e vai tomar um erro. E você vai penar um pouquinho até você acertar. Então eu sugiro que você utilize. Se você for fazer a indentação dele no VI, ok, se você já conhecer. Se não, eu sugiro que você utilize algum outro tipo de editor que possa te ajudar na indentação, tá vendo? Então vamos lá. A versão do arquivo, que já está atualmente na versão 3, então você põe lá o version, recebe 3, e aqui é que começa a brincadeira, é quando você começa a declarar os serviços. Cada serviço desse representa um container, tá? Então aqui eu já subi 2 serviços. Eu estou prevendo a subida de um container de Nginx, já vou falar sobre esses outros parâmetros, e um container que eu até coloquei depois de MySQL, tá? Mas se eu tiver no meu ambiente um MySQL, se eu tiver um Nginx, se eu tiver um Python, enfim, se eu tiver no meu ambiente 15, 20, 30, eu posso prever exatamente aqui e com apenas um comando ele vai provisionar, ele vai criar esses containers para mim a partir do Docker e do diretório onde está o arquivo Docker Compose. Então vamos lá. Services, logo abaixo de Services eu tenho o Nginx, que é o tipo de que está identificando, na verdade, qual seria o meu serviço, né? O tipo de serviço que eu quero. Eu vou apontar para ele qual é a imagem, tá bom? Uma coisa interessante, a imagem ela não precisa estar local, porque toda vez que você der o comando docker compose.up, se ele não encontrar essa imagem que eu coloquei aqui, Nginx, ele vai lá no Docker Hub e vai baixar isso. Foi isso que eu fiz e eu vou colocar para vocês verem. Vocês vão ver lá ele fazendo o download, o download da imagem, e logo depois ele rodando lá e fazendo o Docker Run. A mesma coisa para MySQL aqui embaixo, ó. Tá vendo? O nome da imagem, antes eu dei um Docker Search, né? Como eu mostrei nos vídeos anteriores. Aconselho a vocês que deem uma olhada nos vídeos anteriores, porque tá bem legal, tá bem mastigado. Dei um Docker Run e vi qual era a primeira imagem de MySQL que tinha lá. Então essa descrição que está aqui, essas descrições são exatamente as mesmas descrições que estão lá no Docker Hub, beleza? O que são esses volumes aqui, galera? Ó, isso aqui é onde se encontra exatamente a estrutura do meu index.html, a estrutura do meu projeto. Quando eu executar o Docker Compose, o que ele vai fazer? Ele vai criar como se fosse um link simbólico desse diretório aqui, ó. Esse diretório ele precisa ser criado localmente onde estão o teu Dockerfile e o teu Docker Compose. Por quê? Porque ele vai referenciar o teu projeto aqui dentro, ou seja, você vai estar local na sua máquina e ele vai fazer como se fosse um link simbólico, uma cópia, né? Uma cópia em real time de tudo que você alterar dentro desse diretório Nginx, vai ser também alterado dentro desse diretório, dentro do container. Em Linux, normalmente a gente chama isso de link simbólico. Ele cria uma espécie de ponteiro, um apontamento para dentro do container. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer o teste, tá? E aqui embaixo as portas, ou seja, dentro do meu container, o meu Nginx vai estar rodando na porta 80. Porém, para que eu possa utilizar o serviço localmente na minha máquina, inclusive no meu notebook, na minha máquina virtual, eu vou chamar a porta 8080. Ele faz um redirecionamento de porta. Isso tudo eu falei lá atrás, enquanto a gente manipulava o Docker, tá bom? Então não tem mistério, galera. Ó, o serviço vai referenciar o container, o tipo do serviço que o container vai rodar, a imagem da qual ele vai ser gerada e os volumes, que são os apontamentos. Isso daqui são comandos básicos do Docker Compose, porque todo tipo de comando que você dá para dentro de um container, depois que você sobe ele, você pode colocar aqui, exatamente para mitigar o seu tempo e você não precisar ficar perdendo tempo aí executando o comando, tá bom? Aqui embaixo, o serviço que eu coloquei foi o MySQL, banco de dados. A imagem eu referenciei, como eu falei há pouco, perdão, lá do Docker Hub, que é exatamente o nome dessa imagem, e ele vai dar um expose, ou seja, ele vai deixar exposta a porta onde roda o banco de dados, né, o SGBD, o MySQL, tá bom? Então ele dá um expose na porta, suponhamos que essa minha aplicação Nginx precisasse fazer uma chamada no banco. Não tem nada estruturado assim, tá? Só o que eu tenho aqui é um index.html dando um olá, nada além disso. Mas suponhamos que tivéssemos que fazer uma chamada. Ele daria um expose nessa porta e a minha aplicação conseguiria conectar essa porta através da porta 3306.
Beleza? Então essa é a estrutura do arquivo. Lembrando mais uma vez, cuidado com a indentação. Ó. A cada serviço que eu for criando, a cada container que eu for provisionando, ele precisa estar nessa linha de indentação, tá? Logo em seguida da imagem e dos outros comandos que você quer, tá bom? Então, se você for um cara bom de indentação, tá resolvido. Se não, você baixa aí, se você já não estiver usando algum outro tipo de editor, beleza? Agora eu vou sair daqui, vou voltar para o Linux e vou dar lá um Docker Up. Mas antes de dar um Docker Up, só queria mostrar para vocês, lembra que eu falei que eu tinha criado um diretório Nginx? Exatamente dentro desse diretório, eu vou para dentro dele, tá? É onde eu criei o arquivo do meu projeto. Gente, só lembrando que isso aqui é só um simuladozinho para a gente fazer aqui, simular um ambiente real. Então, é claro que no ambiente de produção eu não teria somente um arquivo index.html, eu teria uma série de arquivos lá de todo o projeto. O que é que eu coloquei nesse index.html? É só isso aqui, ó. Sejam bem-vindos, senhores DevOps. A gente vai fazer o teste depois que a gente gerar lá o container via Docker Compose. Nós vamos fazer o teste e vamos ver o projeto rodando, tá bom? Então eu tenho essa estrutura aqui dentro do diretório. Eu já tenho dos outros exercícios o Dockerfile, que é o arquivo que gera as minhas imagens a partir da imagem que eu baixo lá do Docker Hub. E estamos estudando agora o Docker Compose, que vai gerar as aplicações para mim. Posso subir e descer no meu ambiente. Então, vamos lá. Docker, vamos gerar, hein? Docker-compose up -d. O que é esse -d? Esse -d é para ele rodar como desatachado, detached, para que ele não fique com o meu terminal travado. Vamos lá. Bom, ele vai começar a fazer o pooling. Lembra que eu falei que eu não tinha as imagens locais? Olha, ele está indo lá, ele foi lá no Docker Hub, baixou o Nginx, a imagem, e baixou também a imagem de MySQL. Vamos ver se ele baixou as imagens. Docker Images. Ó, ele foi lá, baixou aqui, tá vendo? E baixou também a imagem de MySQL. Agora o mais importante que isso, vamos limpar a tela. Vamos ver se ele botou os containers para rodar. Maravilha, ó. Tá rodando, galera, aí, ó. Temos aqui o Nginx, tá vendo? Up a 26 segundos, ou seja, ele foi lá, baixou. E temos aqui o MySQL também, up a 26 segundos, rodando na porta 3306. E ele fez aqui no Nginx exatamente o que eu tinha dito. Ele fez um redirecionamento de porta. Ele redirecionou a porta 8080 local para uma porta interna dentro do container. Olha que bacana. Vamos fazer um teste de funcionalidade desse container aqui, ó. Vou pegar pelo ID, tá? Curl -i. -i não, vou fazer sem o -i para ele trazer o conteúdo. Não, desculpa, gente. É localhost. Curl localhost, né? Porque ele está fazendo, como eu falei, localhost na porta 8080. Localhost porta 8080. Vamos ver o que ele vai trazer. Olha lá. Trouxe o conteúdo do index.html, que é o meu projeto. Viu que legal? Funcionando. Não satisfeito. Vamos para o navegador. Aqui é o seguinte, aqui eu vou ter que colocar o IP da minha máquina virtual, que obviamente eu já sei qual é. Então é 192.168.0.105. Olha lá, beleza? Foi. Aí. Então funcionando certinho. Enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Só revisando o que nós fizemos aqui, nós utilizamos aí o Docker Compose.yml. Nós provisionamos 2 containers, tá? Docker PS. Tem os 2 containers rodando aqui. Temos o container de MySQL, temos o container do Nginx rodando. Na porta 8080 localhost, chamando a porta 80 interna. Então, assim, se eu quiser agora derrubar todo esse meu ambiente, como é que eu faço, hein? Eu matar esses 2 containers. Eu vou fazer aqui, ó, Docker Compose down. Pronto, eu mato todo o ambiente, olha lá. Pronto, ele acabou de remover, tá vendo? Vamos dar um Docker PS-A. Cadê os containers? Ele tirou. Esse aqui é um outro container meu que está rodando. Tá vendo, galera? Então ele mata os containers, tá? Não mata as imagens. Importante isso. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele mata somente as imagens.
Tá vendo? Ele removeu os containers, ele nem estopou os containers, nem parou os containers, ele realmente... Eu dei um Docker PS-A, porque o Docker PS, ele lista, como eu já falei anteriormente, somente os containers que estão em execução. O Docker PS-A lista all, lista todos. Então você pode ver, eu dei aqui e ele nem listou os containers de MySQL e Nginx. Tá bom? Então, Docker Compose, guarda aí embaixo do braço, pega mais uma documentação. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no canal. Eu estou sempre disposto a ajudar, estou sempre ajudando a galera e posso ajudar vocês também, tá bom? Chegamos ao final, né? Bacana, né? Deu para ver como é que funciona aí o mundo de um DevOps que trabalha com Docker no seu dia a dia. É muito legal você ter esse conceito de container, porque eles vão te ajudar muito quando você for trabalhar com Kubernetes. O Kubernetes não precisa especificamente trabalhar com Docker, ele faz o gerenciamento dos próprios containers lá. Existem algumas ferramentas que você trabalha melhor para fazer o gerenciamento do Kubernetes. Gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi preparado alguns meses atrás, como eu disse no início, eu só fiz os cortes para poder fazer uma compilação e ficar bem interessante e você ter tudo num vídeo só, tá? Eu acho que ele ficou um pouco grande, mas faz parte. Vez ou outra a gente precisa fazer um conteúdo um pouco mais extenso para a gente poder focar ali e deixar tudo concentrado num lugar só. Beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá essa força pra gente, comenta aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aí embaixo que eu olho e respondo todos os comentários. Beleza? Obrigado aí mais uma vez. Tchau!